Salve, salve, torcida rubro-negra. Eu sou Alcidon do canal Só Flamengo. Nós estamos aqui para trazer as últimas novidades acerca do Flamengo. O Flamengo que tem dois compromissos importantes nesses próximos dias. Sábado vai jogar contra o Curitiba, no Maracanã. Precisa de uma vitória porque vive uma crise no Campeonato Brasileiro e precisa também se preparar para o jogo da terça-feira, que é onde ele vai enfrentar o Atlético Tucumã. Galera, eu estou preocupado um pouco com a situação do Flamengo. Mas antes de falar da minha preocupação, faça a sua inscrição no nosso canal aí, antes de tocar esse vídeo para frente, dê o seu joinha e não esqueça de acionar o sino para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. A minha preocupação com relação ao Flamengo é essa quantidade enorme de jogadores no departamento médico, né? Porque isso revela uma situação mais grave, né? Revela que o setor de preparação física do Flamengo não tem sido eficiente, porque jogadores estão sofrendo lesões musculares, e a maioria das lesões musculares elas decorrem de uma má preparação física. Então o Rodolfo Landim precisa ficar esperto para saber o que está acontecendo nesse departamento, haja visto que esses jogadores não estão chegando em condições ideais e por isso estão se machucando muito. Aliás, os jogos contra o São Paulo mostrou que o Flamengo consegue fazer um primeiro tempo até razoável, mas no segundo tempo parece que falta perna, falta condição física e o time não consegue render no segundo tempo. Então precisa rever essa questão que cuida do departamento de preparação física para ver se diminui a quantidade de jogadores no departamento médico. O departamento médico esse que tem sido um problema também para o Flamengo, porque os jogadores chegam e não saem de lá mais. É uma eternidade, isso é um absurdo, né? Isso é um clube do tamanho do Flamengo. O Rodrigo Caio já está lá uma eternidade, parece que está com licença sem vencimento. Porque ele entra no departamento médico e não sai mais. Incrível, o Rodrigo Caio está lá há muito tempo. O Diego Ribas está lá há muito tempo, né? São jogadores que a gente sente a falta deles, porque são jogadores que o investimento foi muito grande e são jogadores de uma condição técnica incrível e que fazem o Flamengo jogar de forma diferente. Então é preciso que a diretoria do Flamengo fique atenta, né, para saber o que está acontecendo, porque esse pessoal que cuida do condicionamento físico do Flamengo não está servindo. Com relação ao jogo de sábado, né, contra o Curitiba, existe uma preocupação não somente dos torcedores, como do próprio Rogério Ceni, né? Que time deve entrar em campo. Primeiro que o Flamengo não tem tantas alternativas, porque uma quantidade de jogadores muito grande ainda continua no departamento médico. Existe aí uma situação mais crítica ainda na questão do ataque, né? Porque nós temos os nossos dois principais goleadores, que é o Gabigol e o Pedro, que estão lesionados e dificilmente jogam, e não jogam essa partida de sábado, né? Já estão até descartados, os dois, né? Os dois já estão até desgastados. Por isso mesmo, o Rogério Ceni solicitou e a diretoria do Flamengo atendeu não é nem a contratação, não, o retorno do atacante Rodrigo Muniz do Flamengo, que se encontrava emprestado ao Curitiba e está voltando hoje mesmo, se apresenta na Gávea e reintegra o clube, né? Faz a sua integração ao clube para ver se a gente consegue melhorar, tá certo, essa condição e ter um pouco mais de alternativa. Já visto que o Michael e o Pedro Rocha ainda não atingiu a sua condição ideal e o Michael não deu o retorno do investimento que foi feito em cima dele, né? Ainda não falou para que veio, né? Então o Flamengo precisa ganhar do Curitiba, mas não precisa também colocar desesperadamente todo o seu elenco para correr o risco de machucar e comprometer o jogo da terça-feira. Porque o jogo da terça-feira, galera, ele é muito importante para o Flamengo. Agora, se o Flamengo não resolver os seus problemas internos, se o Flamengo não conseguir se organizar, ele não vai ganhar esse jogo contra o Racing. Porque o Racing, apesar de viver um momento de crise igual o Flamengo, né, vai ter mais tempo para se preparar do que o Flamengo, porque ele jogou ontem, inclusive perdeu o jogo 2-0 e só vai voltar a jogar na terça-feira. O Flamengo vai jogar sábado, viaja no domingo, então só vai ter a segunda-feira para se preparar, de fato, fazer um coletivo já pronto, final, para o jogo contra o Racing. O Racing que vem mergulhado numa crise sem fim, inclusive
o técnico do Racing, o Sebastião, está balançando no cargo, né? Porque ele já faz 4 partidas que ele não vence. Em 4 partidas tomou 10 gols e só fez 1. Aliás, nas 3 últimas partidas o Racing não conseguiu marcar. Ele perdeu de 4-1 no dia 1º de novembro para o Atlético Tucumã, tá certo? Voltou a jogar no dia 8 contra o União Santa Fé e perdeu o jogo de 2-0, jogando na casa do União Santa Fé. Depois recebeu o Arsenal Sarandi em casa e também pegou uma pancada de 2-0. E ontem jogando novamente contra o Atlético Tucumã, na casa do Atlético Tucumã, aliás, jogando fora de casa, ele perdeu novamente por 2-0. Então o ambiente também do time argentino não é bom. Então serão 2 times que estão em crise, que vão buscar a Libertadores para tentar sair dessa situação. E o Flamengo tem que ser muito inteligente se quiser vencer essa partida, tá? Primeiro tem que recuperar o seu elenco. 3 jogadores estão sendo preparados, né, para retornar contra o Atlético ou contra o Racing na terça-feira. O departamento médico do Flamengo tenta colocar em condições ideais de jogo. É o Felipe Luiz, tá? O Diego Ribas e o Gabigol. Esses jogadores estariam sendo preparados para o jogo da terça-feira, né? A questão do Felipe Luiz e do Diego Ribas são 2 jogadores que já estão em fase final de preparação. Inclusive o Diego e o Felipe já treinaram, né, normalmente com o restante da equipe, e poderão até ser colocados como opção já no jogo contra o Curitiba, para entrar alguns minutos, assim como vem fazendo o Arrascaeta, para tentar já ir pegando e voltando a ter um ritmo de jogo ideal, para estarem melhor condicionados para a terça-feira, que é o jogo que vai decidir a vida do Flamengo. Vai começar a decidir a vida do Flamengo na Libertadores e na temporada, porque a principal competição do Flamengo hoje é a Libertadores. Esse é o desejo do Flamengo, chegar à final da Libertadores, que aliás vai ser no Maracanã. Então o Flamengo não pode ficar fora dessa final. O Gabigol já está descartado para o jogo de sábado, mas vem com a lesão do Gabigol, foi uma lesão mais simples, não querem arriscar o Gabigol para sábado, mas ainda assim fará uma avaliação no domingo antes do Flamengo viajar. O Flamengo joga no sábado e viaja no domingo, no final da tarde, para Buenos Aires, onde dorme em Buenos Aires, e pela manhã vai fazer um treino coletivo e já pronto para o jogo de terça-feira. E a gente fica aqui na expectativa, a gente fica na torcida, torcendo muito que o Rogério Ceni consiga encontrar uma condição ideal para a equipe jogar, que ele possa ter o maior número de jogadores à disposição e que ele consiga colocar todo o conhecimento que ele tem de futebol para que o Flamengo volte a ser grande. E também para confessar que esse setor defensivo do Flamengo me preocupa muito, mas preocupa muito mesmo nesses jogos, porque a gente não sabe mais nem com quem entra, né? O Gustavo Henrique já está praticamente queimado diante da nação rubro-negra. O Léo Duarte também cometendo erros primários, erros que não se comete nem em categoria de base. René também deixando muito a desejar. E aí a gente fica aqui sem saber quem a gente deve colocar para jogar para o jogo de terça-feira. Eu acho que Léo Duarte e Gustavo Henrique não dá. É expor demais o Flamengo. Mas é isso aí, galera. Depois a gente traz novos vídeos aqui e vai atualizando a situação do Flamengo para esses 2 próximos jogos. Valeu, galera. Nação Rubro-Negra.